É isso mesmo, meus amigos. Hoje o protagonista é esse rádio aqui. Antes mesmo dos aplicativos de música, antes do CD, antes do som digital, houve uma época em que o status do seu carro era determinado pelo brilho do seu rádio. E se você viveu os anos 70 e 80, com certeza sonhou com ele. O lendário rádio toca-fitas TKR. O que fez desse aparelho um verdadeiro objeto de desejo e sinônimo de ostentação no Brasil. Prepare-se para uma viagem no tempo. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Hoje vamos mergulhar, dê o joinha, se inscreva no canal, você é sempre bem-vindo aqui. Hoje vamos vamos mergulhar na história do rádio TKR, o toca-fitas que transformou a experiência de ouvir música no carro e ajudou a definir a cultura do som automotivo no Brasil. A história da TKR em si começa lá no Japão com a empresa Takara, fundada em 1954. O nome TKR, na verdade, é um acrônimo sutil das consoantes de Takara, TKR. A empresa fabricou diversos componentes eletrônicos, mas a produção de rádios mesmo teve início em 1967 com modelos domésticos. A produção de rádios automotivos teve início em 1968. Eles traziam um design robusto, detalhes cromados e principalmente uma fidelidade sonora que se sobressaía à concorrência na época. No mercado brasileiro, na década de 70, os modelos TKR eles iam desde aparelhos que eram somente reprodutores de fita cassete, sem o rádio, né, o rádio AM/FM, como por exemplo os modelos CR30 e CR40, e também os modelos com AM/FM fita CRF159M, CRF171M, CRF200M, CRF210M, CRF260M e tem um raro também que é o CRF800M. Esse aparelho aqui, ele era um stereo recording, ele tinha um gravador de cassete embutido no próprio aparelho. Esse modelo aí é bastante raro. Mas geralmente, quando falamos de TKR, as pessoas lembram mais do modelo CRF150M, o famoso cara preta, com sua frente escura e acabamentos cromados. Esse aparelho era um espetáculo visual. Ele combinou a função de rádio AM/FM com a inovação dos toca-fitas, permitindo aos motoristas a liberdade de ouvir suas fitas personalizadas, que eram chamadas de mixtapes. O cara preta foi lançado no Japão pela Takara em 1973 e chegou ao Brasil por volta de 1975. Foi um grande sucesso de vendas, muito cobiçado inclusive por ladrões que furtavam os rádios dos carros e os revendiam no centro de São Paulo, nas imediações da famosa Galeria Pajé. Esse aparelho, infelizmente, eu não tenho nenhum exemplar aqui. Esse daqui é um 171M, né? O 150M ele teve uma aceitação tão grande lá no Japão também, que fez com que a Takara vendesse lotes desses aparelhos para outras empresas montarem com seus próprios logotipos, com as suas próprias frentes. Então eles compravam o 150 da Takara e trocavam a parte plástica e colocavam com o logo deles, né? Várias marcas fizeram isso, como a Aiva e também a Sony, que fez aquele modelo TC26. Nessa imagem do Rádio Car Museu nós podemos ver alguns modelos que são clones do TKR cara preta. A carcaça é exatamente a mesma, inclusive. No Brasil também teve empresas que importavam esses lotes de rádio diretamente da Takara e eles vinham de lá já sem o logo TKR, justamente para que esses importadores colocassem os seus respectivos logos e os vendessem no mercado nacional. Ter um toca-fitas como esse no seu carro era sinônimo de status. Se você tivesse um sistema de som desse, você era o cara. E geralmente esses aparelhos de toca-fita TKR eram instalados em conjunto com esse aparelhinho aqui, ó, um equalizador de som, geralmente um Tojo como esse daqui, no caso um GR180,
tem diversos modelos da Tojo, inclusive nós fizemos aqui do canal PL, vocês já viram há poucos dias. Que fim levou a Tojo? Tem um vídeo aqui na playlist dessa nostalgia, recomendo que se você não viu, você veja, que é o vídeo contando a história da Tojo. Então você montava no seu automóvel, lá no seu Opala, no seu Passat, no seu Fusca, isso daqui era o top da época, era o ápice do sistema de som automotivo no Brasil. Não era incomum, inclusive, que as pessoas pedissem para algum amigo que tivesse um gravador de cassete que fizesse uma gravação com a seleção das melhores músicas do seu gosto para que você ouvisse no final de semana. E havia dois grandes fatores que contribuíam para que o rádio TKR tivesse toda essa fama. Primeiro, o sistema de som chamado de Dolby, né? Que era um sistema que filtrava aqueles eventuais chiados que eram causados quando a pessoa gravava um cassete de uma música extraída de um vinil. Então você gravar no cassete uma música que está gravada originalmente num vinil, às vezes dava alguma interferência. E também o sistema de auto-reverse. Você sabe o que é um toca-fitas auto-reverse? Vou explicar para você. A fita tem o lado A e o lado B, né? Não é como é hoje. E aí você colocava a sua fita aqui, ó. Colocava a sua fita no rádio e ele ia tocando as músicas, né? Aqui no caso, essa fita do Luiz Miguel tem 6 músicas de um lado e mais 6 do outro. Então ele ia reproduzir todas as músicas do lado A, e quando chegava no fim da fita, ao invés dele ficar parado sem tocar nada, ele começava a tocar o lado B. Então esse é o chamado auto-reverse. Você ouvia as duas faixas sem interferência. Você às vezes parava o seu carro, ia dar uma namorada, colocava a fita lá, canções românticas, e aí ele ia tocar a fita inteira. Mas não eram todos os modelos da TKR que tinham o sistema auto-reverse. Não eram todos os aparelhos, né? Inclusive eu tenho aqui, não está em boas condições, mas esse daqui é um CRF 171M, não tem auto-reverse. Alguns modelos, inclusive esse daqui, tinham uma luz que acendia quando a fita acabava. Mas modelos mais top, como é o caso desse, inclusive o cara preto não tinha auto-reverse também, e era famoso. Esse daqui é um modelo CRF 210, tá? Esse rádio aqui, ele já tá sem a frente, eu ganhei esse rádio aqui, ele tá sem a frente, tá sem botão, mas ele tem o auto-reverse estéreo, então era um sistema de som que era desejado por quem tinha um carro e quisesse ouvir ali uma fita cassete. No ano de 1979, os rádios da TKR começaram a ser produzidos no Brasil, efetivamente pela CCE, sigla de Comércio de Componentes Eletrônicos, e que foi fundada originalmente em 1964 por Isaac Sverner em São Paulo. Eles possuíam 2 fábricas, uma em Manaus e uma em São Paulo, no bairro do Limão. Com o início da fase CCE, o famoso cara preta foi descontinuado. Os novos modelos passaram a ser estampados com a marca CCE TKR. Durante a década de 80, a CCE continuou produzindo modelos TKR, né, durante a primeira metade dos anos 80, mas também começou a produzir modelos próprios da CCE, sem ter a franquia, a grife TKR, digamos assim. Mas, sinceramente, os modelos puramente CCE não tinham o mesmo brilho dos rádios TKR. Inclusive eu tenho aqui algumas frentes de toca-fita que é puramente CCE. Eu até vou disponibilizar para venda para quem tiver interesse nos próximos dias. Nos próximos dias vai sair aí um novo vídeo com venda de peças. Tem aqui uma frente do CCE CM620, tem também o CCE CM460 e também o CCE, esse aqui não tem modelo, tá? Só CCE auto-reverse. Frente nova, na caixa inclusive, mas são modelos que não tinham o mesmo brilho dos TKRs de outrora. A CCE nessa época produzia de tudo um pouco, viu? Videocassete, rádios portáteis, gravadores, televisores e até videogames. Para vocês terem uma ideia, em 1986 a CCE produziu 1.800.000 equipamentos, somando tudo que eles faziam, né? Em 1990 esse número já era de mais
mais de 5 milhões. Só que tem um detalhe: entre 1976 e 1989 vigorou no Brasil aquela chamada lei de reserva, né, que era uma política protecionista focada principalmente na indústria de informática, que proibiu a importação de produtos eletrônicos visando desenvolver empresas nacionais. Essa medida foi formalizada pela Lei da Informática de 1984. Essa política permitiu a criação de empresas brasileiras que muitas vezes eram clones de empresas e tecnologias estrangeiras, mas geralmente com produtos nacionais de qualidade inferior, preços mais altos e pouca inovação. É a tal estagnação tecnológica que eu citei no vídeo anterior, né? Eu não encontrei precisamente a data que marca o fim da produção dos rádios TKR pela CCE no Brasil. Provavelmente pelo design deles, eu creio que a CCE produziu esses aparelhos até no máximo ao fim da primeira metade dos anos 80, até 85, não mais do que isso. Com a abertura do mercado aos produtos importados já no governo Collor, em 1990, a CCE começou a se afastar gradualmente desse mercado de rádios hi-fi, rádios automotivos, e logo descontinuou todos os aparelhos dessa área. Em 2012, a empresa Lenovo, todo mundo aí conhece, anunciou a compra de 100% da Digibras, controladora da CCE na época, por cerca de 300 milhões de reais. Em outubro de 2015, a Lenovo anunciou que estava devolvendo a CCE aos seus antigos proprietários, que era ali a família Werner, mas nessa altura a marca já havia perdido liquidez e não conseguia mais honrar os seus compromissos. A CCE foi definitivamente extinta em 2016 e desapareceu do mercado. Já a Takara, que não vende mais rádios com a famosa sigla TKR, se fundiu com a Tomy Corporation Limitada em 2006 para formar a Takara Tomy, né? Hoje a empresa é uma das maiores fabricantes de brinquedos e produtos de entretenimento do Japão. Meus amigos, todo mundo gosta de um conjunto de som como esse. Um toca-fitas TKR, auto-reverse de preferência, e um equalizador Tojo. Era o suprassumo do momento. E você conferiu aqui no canal PL a história dos rádios TKR, que o mais famoso é o 150, que eu não tenho aqui, mas tenho aqui o 171M, né, que é um modelo já da fase CCE pós 79. Muito obrigado a todos, né? Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal, canal PL, o canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Forte abraço e até o próximo vídeo, até no domingo agora, hein? Tem vídeo novo pra você. Tchau, pessoal!